Vamos para mais uma canção da autoria do seu amigo Rocha para o nosso bate-papo de hoje. Traz o título Natureza. Vamos lá? Presta bastante atenção. Mais uma linda canção que Deus me deu. As águas das nascentes vêm formando o rio, fazendo mais linda a natureza. Faz correr as correntezas, formando muitas cachoeiras, e a água lentamente se derrama sobre o mar. Chuva cai do céu e molha a terra, faz crescer as plantações, dando vida a esta nação. E pros homens vem e traz o pão, e acaba com a sede de quem não consegue mais viver. Vamos dar as mãos, vamos ter união, vamos preservar a linda natureza. Vamos deixar os campos florescer, cuidar das flores, não deixar morrer, deixar o amor prevalecer. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonito, amigo e irmãos, a natureza. Então a água cai sobre o jardim, faz as flores florescer, faz os campos enverdecer, e os passarinhos cantam. Beija-flor, beijam as flores, coloridas muito lindas, que enfeita o jardim. Os santos cantam com muita alegria, dia e noite, noite e dia, adorando ao grande Deus, fundador, criador deste planeta, desta linda natureza que o homem vive a destruir. Vamos dar as mãos, vamos ter união, vamos preservar a linda natureza. Vamos deixar os campos florescer, cuidar das flores, não deixar morrer, deixar o amor prevalecer. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonita, amiga e irmãos, a natureza. Vamos dar as mãos, vamos ter união, vamos preservar a linda natureza. Vamos deixar os campos florescer, cuidar das flores, não deixar morrer, deixar o amor prevalecer. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonita, amiga e irmãos, a natureza. Vamos dar as mãos, vamos ter união, vamos preservar a linda natureza. Vamos deixar os campos florescer,
as flores não deixa morrer, deixa o amor prevalecer. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonito, amigo, irmãos, a natureza. A natureza. A pergunta que não quer calar: será que nós estamos conservando a natureza? Será que nós estamos cuidando da natureza? Será que nós estamos amando a natureza da maneira que a natureza merece ser amada, respeitada? Será que nós não estamos sendo punidos através das nossas atitudes por não cuidar da natureza, por não zelar da natureza? Será que as nascentes não estão secando, as águas não estão faltando, não estão acabando? Estão terminando exatamente porque nós temos desmatado, porque nós não temos zelado, porque nós não temos cuidado? Faça uma reflexão, faça uma análise, coloca a cabeça para funcionar, coloca a mão na consciência, porque esse é o bate-papo de hoje. Olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá amigos, olá amigas, olá guerreiros, olá guerreiras. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo no dia de hoje sobre natureza e sobre preservação. Sente na poltrona, coloque o seu cinto e vamos para a história. Será que nós já paramos para pensar quanto tempo que a natureza, que Deus através da natureza demora para colocar uma árvore deste tamanho, dessa altura? Quantos anos tem que esta árvore está crescendo, está se desenvolvendo em meio à natureza? E muitas das vezes, quando ela é pequena, às vezes você não nota que essa árvore está aqui, crescendo diante dos meus e dos teus olhos. Mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas tem uma hora que o ser humano começa a notar. Começa a notar que existe uma reserva, existe um pulmão, existe árvores. Árvores que produzem sombras, árvores que produzem frutos, árvores que produzem brisa, árvores que com certeza cuida das nossas nascentes, porque não deixa a terra ou os raios do sol pegar diretamente na terra, e isso faz com que a terra fique mais molhada, e aí com certeza dá mais vida às nossas nascentes. Então quando a árvore ela começa a pegar uma proporção gigantesca, que ela começa a ficar grande, infelizmente vem a mão do homem e começa a desmatar, começa a cortar, sem dó, sem compaixão, sem amor, sem colocar uma reflexão. Ele começa a cortar a árvore pensando apenas no seu bolso, no seu bem-estar, naquele momento. Mas ele não percebe que o que ele está fazendo agora vai repercutir na sua família, nas futuras gerações, nos seus filhos, nos seus netos, na continuidade da humanidade. Ou seja, antes de nós pegarmos uma motosserra, um facão, para podermos cortar uma árvore dessa, coloque a mão na consciência, pense, reflita, porque uma vez que você cortou uma árvore dessa, que você cortou um tronco desse,
que ele desceu-se ao chão, aí ele não vai brotar mais. Aí não tem mais jeito. E com certeza absoluta, lá na frente, você pode até arrepender. Mas você vai fazer o quê? Se você só pensou no seu bem-estar, se você só pensou em seu bolso, se você só pensou naquele momento, que você não pensou quanto tempo tem que a natureza demorou para poder fazer com que essa ave se tornasse esse tamanho. É verdade ou não? Fala comigo. É verdade ou não? Quantos países, quantas capitais, quantas cidades que aparentemente hoje parecem ser bastante desenvolvidas e hoje estão sofrendo exatamente por falta de água, por falta de recurso, as nascentes secando, não tem água suficiente para poder dar para toda aquela população saciar, beber, porque não cuidou das suas florestas, não cuidaram das suas florestas. A ambição não deixou cuidar das florestas. E hoje estão pagando alto preço. Isso me faz lembrar que alguns anos atrás, na capital de São Paulo, ficou não sei quantos dias sem chuva. E começou os governantes, o governador, os deputados, os vereadores, os prefeitos, a sociedade, preocupar, porque estava faltando água. Começou o racionamento de água. Primeiro começou-se um dia sim, um dia não. E mesmo assim a chuva não caiu. Depois passou-se a 2 dias sim e 2 dias não. Não deu certo. Depois passou a ligar a água durante a noite por 3 horas. Também não deu certo. E começaram a ficar preocupados, começaram a ficar com medo. Por quê? Porque uma vez que a água acabar, que a água não existir, automaticamente nós, seres humanos, também não vamos existir. Ficar sem alimentação, a gente de repente até fica alguns dias. Porque no momento que você está desesperado com fome, você come exatamente. Você come até folha. É verdade ou não? Você come até folha para não morrer de fome. Mas a sede, uma vez que você ficar com sede, se não tiver a água, e se você ficar sem água por muitos tempos, por muitos dias, você não vai sobreviver. E o que tem a ver, Rocha, a água com a floresta, com a natureza? Você ainda tem coragem de me perguntar? Você ainda tem coragem de questionar? Você tem coragem de falar? Por que que você não pensa? Por que que você não pensa? O que tem a ver? A floresta, as árvores, ela é o pulmão do mundo. É por isso que elas são chamadas de reserva. Você está me entendendo agora? É por isso que são chamadas de reserva. Reserva de Soretama, reserva do Rio Grande do Sul, reserva da Tijuca, reserva de São Paulo, reserva em Goiânia, preservação da reserva, preservação da fauna, da flora. Por quê? Porque lá no fundo, o ser humano, ele sabe, ele está convicto que sem Deus e sem a preservação do meio ambiente, da reserva, nós não sobreviveremos. É por isso que está tendo reuniões, reuniões e mais reuniões. Por quê? Porque o homem já começou a perceber que de todas aquelas nascentes que outrora existiam no mundo, hoje elas estão secando, elas estão acabando, elas estão terminando.
O gelo da Antártida já está começando a derreter. É verdade ou não? Começando a derreter diante dos nossos olhos. Placas e mais placas de gelo caindo. E isso está aumentando o mar sobre as cidades, sobre as capitais. Está pegando um volume de água ensurdecedor. Por quê? Porque está caindo a geleira ali e aquela água está invadindo os calçadões das praias, estão invadindo as cidades e a pessoa não percebe o porquê. É por causa do desmatamento. Agora você está me entendendo? Por causa do desmatamento. Rocha, seja mais claro, seja mais objetivo. Calma. Uma vez que você começa a cortar uma árvore e dizer, não tem problema não, é só mais uma árvore, eu vou plantar outra. Daqui a pouco vai nascer outra aí sem eu plantar. Você sabe qual é o ser que mais faz essas florestas crescerem? Você sabe me dizer? Os pássaros. É eles que pegam a semente abaixo de Deus, come o fruto e lá de cima ele joga o carocinho da semente e ela cai na terra e brota uma grande árvore como essa que eu vou mostrar agora. Assim, ó. Assim, ó. Deus primeiramente e os pássaros. Porque se depender de certos homens, o futuro filho que de repentemente hoje essa criança está crescendo e vai ter no futuro uma família, pode não ver mais essas árvores diante dos seus olhos. Rocha, mas está ficando um pouco difícil de eu entender. Proteção. Proteção. Uma vez que não tem as árvores, os raios solares, eles vão bater direto na terra. Você está me entendendo ou não? Eles vão bater direto na terra. E isso vai secar, vai acabar a água que está no solo por causa do superaquecimento. Você está entendendo ou não? Assim como o seu corpo tem veias que faz o sangue correr da cabeça até o pé, né? Tem uma veia principal, a veia aorta, eu acho que é mais ou menos isso aí. Assim também é a terra. Ela também aqui embaixo é água. Você sabia ou não? É água. E tem ali como se fossem os canais, como se fossem as veias que corre ali, levando água para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Deus fez tudo certo. Deus planejou tudo certo. Deus colocou tudo no seu devido lugar. Deus nos deu a capacidade, sim, raciocínio, sim, pensamento, sim, de cuidar. Em outras palavras, coloquei vocês na terra, dei para vocês comida, dei para vocês água. Da terra você tira aí o seu sustento, da terra você tira aí a água, você tira aí a sua alimentação, você tira as suas vestes, você tira os seus calçados da terra. Porém, com sabedoria, com presteza, pensamento positivo. Não faça nada, absolutamente nada além do limite, para você não sofrer as consequências depois. Tá me ouvindo ou não? Você está me entendendo ou não? Você está começando a me entender ou não? Ou seja, se os raios do sol, eles batem na terra, isso significa que vai secar a água, que vai secar os rios, que vai secar os poços, e vai faltar água potável para nós bebermos. Mas eu quero abrir um parênteses para você aqui agora. Presta atenção. Muitas das vezes, você sabe que Israel, que é considerada a cidade de Deus, ela está sendo atacada por muitas nações. É verdade ou não?
Mas você sabe me dizer o porquê? Eu vou te falar. Primeiro, porque ela é a cidade de Deus. Segunda, que ela é o país mais rico em petróleo. Terceiro, que é o único país que tem a receita de transformar água salgada em água potável. Você sabia ou não? Israel tem uma química que faz a água do mar se transformar em água melhor do que mineral. Por quê? Por causa do acordo que Deus fez com Abraão. Lá atrás, lá no começo, eu abençoarei você até 1000 gerações. Você está me entendendo agora porque há perseguição? Todo mundo que brilha, todo mundo que tem talento, todas as pessoas que têm um algo a mais, que têm um chamado Tian, são perseguidas. Porque muitas das vezes tem pessoas que não têm o talento e ele acaba tentando ofuscar, acabar com o brilho daquela pessoa que tem. É verdade ou não? Obrigado por você permitir que eu abrisse esse parênteses. Então, o que significa, Rocha? Significa que, se nós não cuidarmos das nascentes, se nós não cuidarmos das nossas árvores, se nós não cuidarmos, cortarmos, desmatarmos, dia após dia, a terra, ela vai superaquecer. É por isso que hoje tem muitos e muitos dias de calor insuportável que o ar-condicionado não dá conta. O ventilador muito menos, os condensadores muito menos. As pessoas ficam apavoradas, as pessoas ficam desesperadas, as pessoas não têm para onde ir, as pessoas não sabem o que fazer. É verdade ou não? E para onde é que elas correm? Você sabe me dizer? É lógico que você sabe. Pensa aí, vou te dar 1 minuto para pensar. Elas correm para debaixo dos pés de árvore, porque as folhas são as únicas capazes de reter o calor do sol, os raios do sol. E é o único lugar que refrigera é debaixo de uma árvore. Olha só, todos querem fazer a sua casa na árvore. Olha lá o passarinho, tá vendo? Olha só, todos querem ficar. Será que é todos mesmo? Senão não precisaria eu estar contando essa história para vocês hoje. Debaixo de chuva, estou eu aqui contando. Será que nós temos cuidado e zelado, feito a nossa casa embaixo da árvore? Ou só no momento de calor, que você está vendo que você está morrendo, que você não consegue mais respirar, aí você pega até mesmo uma pessoa que está doente e leva lá por debaixo da árvore e diz: fica aqui, porque aqui tem fresquinha. Olha lá o dono da casa, ó. Olha o dono da casa aí, ó. Aqui tá fresco, pai, aqui tá fresco, mãe, fica aqui, não vai lá pra dentro não, tá muito calor. Mas o único culpado desse calor é você e eu, que temos desmatado, que temos cortado, que temos destruído as árvores e a natureza. As árvores e a natureza. É verdade ou não? Pode observar, gente. Tem hora que tem outros planos para as prefeituras fazerem, passarem a sua estrada, fazer o seu desenvolvimento. Mas não. O engenheiro, muitas das vezes, sem pensar, ele chega lá e vai direto cortar a árvore. Precisamos arrancar essa árvore. De qualquer maneira, essa árvore ela vai ter que sair daqui. Essa árvore não vai poder ficar aqui. Vai passar a estrada, vai passar o asfalto. Vou construir um prédio. É verdade ou não? Me diz aí. Fale comigo. É verdade ou não? E por que só a árvore que tem que pagar o preço? Só a árvore que tem que pagar o preço. Ao invés de fazer um projeto dizendo assim: olha, aquela árvore ali, ela tem história na cidade, ela tem história no município. Ela faz parte da infância, da minha infância, da infância do meu filho, da infância do meu pai. Por que eu vou cortar essa árvore? Por que eu vou destruir ela? Não. Vai passar o desenvolvimento por aqui. Chama as máquinas e sem pensar. Tem hora que a população se revolta, é verdade ou não? A população fala: para que você vai cortar essa árvore?
Para que você vai destruir mais uma árvore? Deixa ela aí, faz uma curva em volta, deixa ela aí como ponto turístico. Não, vai passar por aqui. Não sabendo ele que lá na frente ele vai sentir falta dessa árvore. Ele vai sentir falta dessa árvore que ele cortou. Exatamente isso. Vou abrir um parênteses e vou contar algo para você. Um homem, ele tinha uma árvore na frente da casa dele. Quando ele comprou aquela casa, já tinha aquela árvore. E aquela árvore já estava ali aproximadamente cerca de mais de 20 anos que aquela árvore estava ali. E ele comprou aquela casa e ele começou a reformar aquela casa. Ele começou a colocar grade, a colocar janelas de vidro, a reformar a calçada. E a árvore estava na calçada aonde ele iria construir, aonde ele ia reformar. Ele parou, pensou, analisou, parou, pensou, analisou. E sem pedir permissão às autoridades, você sabe que para você cortar uma árvore, você precisa pedir autorização, o município, a prefeitura, o IBAMA. Não pode simplesmente chegar lá e meter o serrote lá e cortar. Mas ele pegou e cortou aquela árvore, sem pensar. Ele esqueceu que no momento de calor, que ele não suportava, que o ar-condicionado não dava conta, que o ventilador não dava conta, era Deus e aquela árvore que traziam refrigério para dentro da sua casa. Ele deitava lá na sala, ele deitava na rede, ele balançava para lá e para cá, e ele cansava de falar para os seus vizinhos: a minha casa é muito fresca, a minha casa é muito fresca. Eu comprei essa casa e eu não troco ela por nada, eu não vendo e não dou, é a minha casa. Mas ele olhando, sem pensar, sem raciocinar, na hora daquela reforma, ele pediu-se o pedreiro para poder cortar aquela árvore. E o pedreiro perguntou para ele: mas o senhor tem certeza que o senhor quer cortar essa árvore? Por que o senhor não faz um design nessa árvore, como por exemplo, faz um alicerce um pouco mais alto? E em volta dela o senhor constrói ali um banquinho para vocês sentarem. Vai ficar lindo. É muito bonita essa árvore. Ela dá muita sombra, ela traz muito refrigério, ela traz brisa, ela traz vida. Deixa a frente da sua casa ainda mais linda, maravilhosa. Mas ele cismou com aquela árvore. Ele diz: não, corta, arranca, eu não quero ela aqui de jeito nenhum. Já deu. Eu tenho ar-condicionado, eu tenho ventilador. No fundo do quintal tem um pé de manga. E o pedreiro falou: então o seu pedido é uma ordem. E o pedreiro pegou e cortou aquela árvore. Cortou aquela árvore. E quando aquela árvore começou a cair, a esposa dele estava lá no fundo. Na hora que ela ouviu o barulho da árvore caindo, ela veio correndo, porque era um quintalzão muito grande. Ele não havia comunicado ela, ele não havia falado para ela, ele não havia falado para os filhos que ele iria cortar a árvore. Não, simplesmente, sabe por quê? Porque ele sabia que eles não autorizariam. Você está me entendendo ou não? Não autorizaria ele cortar. Então, por conta própria, ele ficou em silêncio entre ele e o pedreiro e o ajudante, e cortou aquela árvore. E quando aquela senhora viu o corte daquela árvore, ela entrou em desespero e ela falou exatamente as palavras que eu falei para você. Quanto tempo tem que essa árvore está plantada em frente a essa casa? Por que você foi tirar essa árvore daí? Por que você foi arrancar essa árvore daí? Essa árvore não estava te fazendo febre. Essa árvore não estava te machucando. E ele diz: mas foi apenas uma árvore. E ela falou uma palavra: você cortou uma, lá no norte cortou outra, lá no sul cortou outra, lá no leste cortou outra, lá no oeste cortou outra, lá na roça cortou outra, lá no centro da cidade cortou outra, em frente o prédio que ia construir cortou outra, lá em frente o parque cortou outra, lá em frente o supermercado cortou outra. Isso significa que nós estamos desmatando a natureza diante dos olhos da sociedade que podia cuidar, zelar, administrar
mostrar e ninguém tá fazendo nada, ninguém tá falando nada. Só sabe na hora que vem o calor, na hora que vem a seca, na hora que vem um racionamento de água. Aí sim, aí começa a falar, aí começa a questionar. Ah, o calor tá demais, o calor tá demais, o calor tá demais, mas não para pensar um só segundo, um só minuto na hora de pegar o facão, de pegar o serrote, de pegar ali as ferramentas para destruir a árvore que demorou dias após dias para ser construída. E ele cortou aquela árvore sem dó, sem pensar nas consequências que isso poderia trazer, e construiu uma bela e linda calçada. E o tempo passou, veio-se ali o verão, veio o calor insuportável. O suor começou a escorrer no rosto dele, como escorre no rosto do Rosta quando está contando as histórias. Você já se perguntou por que eu fico suado daquele jeito? Porque eu me dedico. Eu me dedico de corpo e alma para a história ficar linda, ficar maravilhosa. Não tem esse negócio de calorzão, não. Eu vou para cima mesmo. Agora eu estou gravando na chuva, não tá percebendo? Tá chovendo, mas nós estamos aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. E ali começou-se o calor. O calor começou a ficar insuportável dentro de casa. E ele ia para um canto, ele ia para outro, ele ia para um canto e ele ia para outro. E começou a tirar a camisa, e começou a ficar desinquieto, e começou a faltar o ar. Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? É lógico que você tá me entendendo. E naquela hora, ele foi para a janela e ele virou para sua esposa e diz assim: tá muito quente, eu tô com falta de ar, poderia pegar o carro e me levar para o hospital. Exatamente isso, gente. E ela virou para ele e falou assim: quer ir para o hospital? Pega seu carro enquanto você tá consciente e vai. Por quê? Porque você não pode perecer, você não pode morrer, você não pode descer lá embaixo, mas a árvore podia, né? Sem dó e sem remorso, você cortou essa árvore. Tanto que eu te avisei, essa árvore trazia brisa, ela trazia aqui para dentro da nossa casa o refrigério. Nós estávamos acostumados com ela, apesar que tinha pouco tempo que a gente estava morando aqui. E para que você foi cortar essa árvore? E na hora, uma lágrima desceu nos olhos aqui e outra lágrima aqui. O arrependimento foi muito grande por ter cortado a árvore. Mas aí o que restava foi o quê? O que restava era lamentar. E ver lá no fundo do quintal, ainda estava lá no fundo do quintal, os troncos da árvore que ele arrancou, que ele cortou. Imagina. Vale a pena cortar? Vale a pena desmatar? Vale a pena destruir? Vale a pena? É a pergunta que não quer calar. Abrindo um parênteses, se estiver um pouco embaçado aí, gente, desconsidere hoje, porque tá chovendo muito. Vale a pena? E ele pegou-se ali e foi plantar outra árvore ali. Ele plantou a árvore. A árvore começou a crescer, mas não deu tempo ele ver a árvore chegar naquele tamanho novamente. Porque quando a árvore estava medindo apenas 1,5 metro, este homem faleceu. Você tá me entendendo ou não? Pense 2 vezes antes de cortar a árvore. Você que é representante da cidade, você que cuida da área da cidade, da natureza, da paisagem da cidade. Pense, tente ver se consegue mudar o seu plano, o seu projeto. Quantas árvores foram cortadas em nossas cidades? Quantas árvores que não existiam mais? Aquelas árvores que passavam no meio da cidade, que trazia-se ali a alegria, que trazia ali o refrigério. Hoje a gente nem lembra mais que aquelas árvores estavam ali naquele canteiro central. E a culpa sempre é a mesma. É as raízes que estão pocando as calçadas. É as raízes que estão invadindo tal coisa. É as raízes que estão fazendo isso ou aquilo. Dá um jeito. Faça um plano. Analisa, faça um canteiro mais alto, recua a estrada para lá um pouquinho. Por que só a árvore que tem que pagar o preço? E a sociedade lá na frente?
Para analisar. Para refletir. Quantas árvores cortadas? A coisa é séria. Eu não estou brincando. Eu não estou contando aqui apenas uma história. Para analisar quantas árvores cortadas. Se aqui Deus livre e guarde em Montanha tiver 50 árvores cortadas, Vinhático tiver 30, Pinheiros tiver 50, São Mateus tiver 100, Linhares tiver 200, quantas já foram aí? Você está começando a me entender o tamanho do problema agora? Quantas que já foram aí? Quantas? E depois que destrói tudo, ainda diz um ditado que diz que aonde que o homem coloca as suas mãos, ele destrói, ele acaba. Aonde o homem chega, que começa a mexer, achando que está fazendo bem, ele destrói, ele acaba. E fica a marca, e a mancha que ele deixou lá. É verdade ou não? É verdade ou não? Eu estou gravando esse bate-papo no meio aqui da reserva entre Vinhático e Montanha. Quantos e quantos tempo, anos e anos que essa reserva está aqui. Você nem era nascido ainda, essa reserva estava aqui. Mas muitas das vezes você já acostumou com ela. Você nem lembra mais, né? Já passou na reserva do Vinhático? Em Montanha? Eu nem vi. Eu nem vi a hora que passou na reserva. Passou sim, já tem a hora que passou lá. Eu nem vi. Você sabe por quê? Porque você acostumou com ela. Porque você acostumou com a reserva. Acostumou. E é aí que mora o perigo. Uma vez que você acostumar, você tem que zelar, você tem que cuidar. Quantas fotos dessa reserva você tem no seu celular? Tenta buscar aí para ver se você tem alguma. Mas a mão do homem já passou por aqui, ó. Já passou? Passou sim, e eu vou te mostrar. Isso aqui o homem sabe fazer. Desculpa. Isso aqui o homem sabe fazer. Para tudo, qualquer lugar que você está vendo, tem lixo, 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 ossos, fralda de criança, lata de manteiga, creme, litros de refrigerante. Em todos os lugares. Tem mais, vou te mostrar. Papéis higiênicos jogados na reserva. Em outras palavras, você está cuidando da reserva ou você está aproveitando da reserva para poder se esconder atrás dela para cometer os seus atos? Eu falo direto. Será que você tem cuidado e zelado da reserva ou se você só vem aqui, para fazer coisas que não deve? É a pergunta que não quer calar. Aonde eu conto a outra história também, tá da mesma forma, gente. É lixo por todos os lados. É lixo por todos os cantos. E as árvores estão sofrendo. Estão caindo. Estão desmatando. Estão derrubando. Sem dó. Sem pensar. E as consequências disso vai ser muito alta. Vai ser muito alta. Vai ser muito alta as consequências disso que nós homens, seres humanos, estamos fazendo. Vai ser muito alta lá na frente. Lá na frente. O que eu estava falando com vocês naquela hora é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? A árvore, ela cresce, dá os seus frutos, cai no chão, os pássaros vêm, pega-se a sua semente, carrega no bico, vai lá para cima, e quando chega lá em cima ele solta. A sementinha vem voando, e cai na terra. E ali nasce uma grande árvore para, infelizmente, o homem destruir. Não leva isso como julgamento. Não leva isso como uma acusação. Não leva.
Muitas das vezes só pega a parte, entre aspas, que se diz ruim na história e diz, ele acusa demais, ele julga demais. Por que ele não vai gravar outra história em outro lugar? Por que ele tem que mostrar isso? Alguém tem que falar. Então, se eu não posso falar, vem você aqui e fala. Sai do comodismo, sai do sofá, sai da cama, sai de dentro de casa, vem aqui e fala. Eu estou fazendo a minha parte. Venha e faça a sua. Faça a sua também. E se nós, quando vê um ser humano jogando um lixo no chão, com educação, nós batemos no ombro dele e falar, não faz isso. Por favor, coloca o lixo no lixo. Vamos ajudar. Vamos preservar. Essa garrafa não poderia estar aí. Por que você não jogou ela no lixo? Por quê? Se juntar uma turma de gente, né? 10, 20, eu topo. Eu estou na frente. E vim aqui na reserva entre Montanha e Vinhático para nós catarmos todo esse lixo que está aqui. Porque eu sozinho não dou conta. Posso até levar alguns agora, mas eu não dou conta. Olha para você ver. Gente, isso aqui não é normal. Alguém reuniu todas as calças plásticas de uma criança de uma vez só. Não tem condição, é como se fosse um descarte. Um descarte, eu não vou aproximar muito. Mas olha para você ver. Que situação que nós, seres humanos, estamos fazendo com a sociedade, pelo amor de Deus. Lixos estão sendo jogados sem dó. Ninguém está olhando. Ei, Deus está te vendo. Deus está te olhando. Você está causando a morte da sua própria família. Você está acabando com a sua própria existência. Você está acabando com a sua própria existência. Você jogou uma sacola, você jogou 1 litro. Agora você jogou um saco de lixo. Daqui a pouco você vai pegar uma carroça cheinha de lixo. Vai pegar um caminhão cheio de lixo. E vai jogar aqui, ó. Vai jogar aqui. E muitas das vezes você diz, joguei aqui porque ninguém viu. Ninguém sabe que foi eu que joguei. Primeiro, Deus está te vendo. Segundo, a natureza está te vendo. Você sabe por quê? Porque a natureza, ela é viva. Ela está te vendo. E você sabe o que ela está falando para você? Você jogou, né? Você jogou, né? Pois lá na frente, você vai sentir falta de mim. Quando você desmatar, quando você acabar comigo, quando você matar a natureza, você vai sentir falta de mim. Você vai sentir falta de mim. É verdade ou não? Você, produtor rural, também toma bastante cuidado. Por mais que a terra aparentemente é sua, mas lá no fundo você sabe que ela não é sua. Você só está cuidando. Deus só está te dando a oportunidade para você cuidar. Porque se você administrar, Deus vai permitir que você fique com essa fazenda, com essa roça, com essa nascente por muitos e muitos tempos. Mas se você não souber cuidar, Deus está olhando lá do céu. É por isso que muitas das vezes vem a crise e você precisa vender a sua fazenda. Você está entendendo por quê? Muitas das vezes não é só aperto, não. É porque Deus está vendo que você não tem capacidade de cuidar. Não tem capacidade de zelar. É verdade ou não, gente? Nossa, Rocha, eu sentei aqui hoje achando que ia ser aquela história que você conta, que eu me emociono, que sai lágrima nos meus olhos, mas você veio falar disso. Não tem problema não. Desculpa. Pode até desligar, vai assistir outra coisa. Não leva como ignorância não. Vai assistir outra coisa. Porque o nosso dever é eu fazer minha parte. E eu estou fazendo agora que eu criei esse canal.
E quantos tiver e quantas vezes precisar, eu farei. Durante Deus me der vida e saúde, eu farei, independente dos meus defeitos. É verdade ou não? Se eu não tivesse aqui filmando agora, você não saberia que isso está acontecendo aqui. Quantas pessoas que não tem mais uma gota de água na sua fazenda? Não tem mais uma gota de água no seu sítio? Não tem mais aquela represona que outrora a sua mãe e você tomou banho quando você era criança na sua fazenda? É verdade ou não? Você lembrou aí agora? Porque você deixou a taboa tomar conta. Você deixou o mato tomar conta. Você disse amanhã eu cuido e hoje não tem água na sua propriedade. Os gados estão secos, estão morrendo de sede. É preciso você pedir água do vizinho para você abastecer a sua propriedade. Cavar poços artesianos para poder abastecer. Mas você não esqueça que eu falei no início. Eu te falei com você no início que aqui embaixo passa veias de água, corrente de água. Aqui embaixo. E se você continuar desmatando, jogando lixo, daqui a pouco o seu poço também vai secar. A água do seu vizinho do lado também vai secar. E você vai pegar água onde? Muitas das vezes, a empresa que nos fornece água, a Cesan, a Copasa, a Semig e outras empresas, seja de água ou seja de luz, porque até mesmo para poder gerar a água ou a luz é preciso de água. As turbinas hoje já estão colocando placas solares. Não é verdade? Está dizendo que está bonito, nada contra. Mas é porque está faltando aquela energia limpa que tinha antes. É verdade ou não? Então, muitas das vezes, a empresa acaba desligando. Ela anuncia no rádio, na TV: ficaremos sem água aproximadamente cerca de 1 dia, 2 dias. Aí começa a reclamação. Aí começa a dizer que a roupa está suja. Começa a dizer que as vasilhas estão lá. Dá vontade imensa de tomar banho, né? É porque você sabe que não tem água. E aí começa: poupa água. Não gasta não. Não sabemos que hora que vai vir não. É só quando toca no corpo, quando toca no bolso, quando vem as multas, que aí sim nós começamos a pular. Porque enquanto não acontece isso, nós continuamos a desmatar, nós continuamos a jogar lixo. E você vê a angústia que é vasilha suja, roupa suja dentro de casa, não pode passar um pano na casa, não pode muitas das vezes passar um pano molhado no seu veículo. E tudo vai ficando uma sujeira só, sabe por quê? Porque está faltando água. Mas não esqueça que foi apenas um dia. Apenas um dia, 2 dias. Agora você imagina ficar sem água pela vida inteira. Rapaz, o negócio é sério, né? Então imagina você ficar sem água a vida inteira. Então, vamos fazer como aquele beija-flor. Você lembra da história? A floresta estava pegando fogo. Pegando fogo. E todos os animais começaram a fugir da floresta. Começaram a correr da floresta. Não queria ficar mais na floresta. E gritava e saía correndo em direção contrária, fugindo do fogo que o homem havia colocado. E naquela hora, quando eles estavam correndo, em direção à floresta vinha quem? O beija-flor. E o beija-flor naquela hora ia em direção à floresta. Mas quando ele passou por aqueles animais, o elefante perguntou: o que você vai fazer lá? A floresta está pegando fogo. A onça falou: o que você vai fazer lá? A floresta está pegando fogo, nós não temos mais casa. O bicho preguiça falou: o que vamos fazer lá? Você vai fazer o que lá? Vai embora, você vai morrer lá. A floresta está pegando fogo. E o beija-flor disse: lá ainda tem muitos parentes meus que estão lá dentro.
Tem muitos pássaros lá dentro. Eu preciso tentar salvar. Eu vou fazer a minha parte. E aí o elefante perguntou: mas você vai fazer a sua parte como? Ele disse: eu vou levar essa gotinha de água aqui no meu bico para apagar o fogo. E aí o elefante falou: mas você está vendo que você não vai conseguir? Apenas com esse pinguinho de água no bico você não vai conseguir. Elefante, onça, bicho preguiça, eu vou tentar. Eu vou fazer minha parte. Faça também a sua. Eu vou fazer a minha parte. Se eu vou conseguir apagar o fogo da floresta, eu não sei. Mas eu vou fazer a minha parte. E ele partiu em direção à floresta. Jogou a gotinha de água lá e voltava para pegar mais. Jogava a gotinha de água e voltava para pegar mais. Quando foi uma hora, ele viu que a floresta não ia apagar o fogo. E o que ele fez, Rocha? Ele pegou, parou, sentou em cima de uma árvore, começou a olhar para o céu e disse: Deus, o que é impossível para o homem é possível a ti. Essa é a nossa floresta, essa é a nossa casa, esse é o nosso habitat. Sem ela a gente não respira, sem ela não há ar. Ela é o pulmão do mundo. Aqui é a nossa moradia. Olha os nossos prédios. Olha as nossas casas de camping. Olha aqui as nossas casas embaixo. Olha aqui as nossas mansões. Esta floresta, Deus, é a nossa casa. É o nosso habitat. Entra com providência. Ela não pode acabar, por favor. E naquela hora, Deus ouviu a oração do beija-flor e começou a chover. Começou a chover e apagou o fogo da floresta. Você está me entendendo ou não? E depois que apagou o fogo, aqueles que correram, o elefante, o bicho preguiça, a onça, o leão, feroz, veio de lá correndo e gritando: Beija-flor, você conseguiu! Beija-flor, você é um herói! Beija-flor, você é um super-herói! Beija-flor, você é o cara! Ele diz: não. Eu não. Eu fiz a minha parte. Quando eu vi que eu não ia conseguir, eu clamei por Deus. E Deus entrou com a providência e fez o trabalho. Mas independente de qualquer coisa, meus amigos, eu vou deixar uma lição para você, elefante, onça, bicho preguiça, leão. Na próxima vez que nós for passar por isso, não tire o seu corpo da reta. Dê o seu sangue. Dê sua vida, ajuda a pagar. A união faz a força. E assim nós vamos preservar esta linda floresta. Amém? Então, gente, fica aí mais uma simples reflexão do canal Vamos que Vamos Rocha. E você, se vier aqui na reserva depois dessa história para poder ver, para poder conhecer, pode vir. Mas, por favor, não traga lixo. Não traga lixo. Cuide, zele, faça o mutirão, limpe, zele. Que com certeza absoluta, por mais que a sociedade não está te vendo, as autoridades não estão te vendo, mas Deus, lá do céu, está contemplando e vendo o que você está fazendo pela natureza. Senhor, primeiramente eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, falhas, erros e transgressões. Tudo que eu fiz, cometi, pratiquei por obra, ação ou pensamento, a qual não foi do seu agrado. Senhor, muito obrigado por o Senhor permitir que eu viesse aqui nessa reserva gravar, Senhor. Meu Deus, que as autoridades, Senhor, deste país, dessas capitais, desses municípios, eles possam pensar, criar um plano, criar uma ideia de proteção ainda mais forte para proteger as nossas florestas. Porque nós dependemos de Ti, ó Deus, e dependemos dessa floresta para sobreviver.
Aqui está o pulmão do mundo. Aqui é que produz o ar que respiramos, o verdadeiro oxigênio do corpo, da vida, da alma. Deus, dê sabedoria a nós, seres humanos, para não desmatarmos, para não destruirmos, para não derrubarmos. Por favor, Deus, antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais, toque no coração dessas autoridades, toque no coração dos representantes que o Senhor permitiu que nos representasse diante da sociedade, para que eles possam ter um carinho e um zelo mais especial pelas nossas florestas, pelas nossas reservas, pelas nossas árvores, pelas nossas nascentes, pelas nossas águas. Deus, é uma simples e humilde oração, Senhor, que chegue como cheiro suave às suas narinas, e o Senhor possa, meu Deus, com certeza absoluta, meu Pai, nos garantir a vitória, nos garantirmos a vitória, para que outras gerações não precisem ficar sem avistar, sem contemplar essas maravilhas que hoje, pela tua misericórdia, eu ainda estou contemplando. Ouve essa simples e humilde oração. Ouve essa humilde e simples oração, que chegue como cheiro suave às suas narinas. De repentemente, esse vídeo não vai fazer muita diferença. Quantos vídeos melhor do que esses estão pelo mundo e não resolveu? Mas essa é mais uma lajota na construção. Porque se Deus livre e guarde continuar desmatando, eu tenho consciência que a minha parte eu fiz. Eu entrego nas tuas mãos essa simples oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, gente, a nossa reflexão e o nosso vídeo, ele vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu não vou te pedir perdão, porque eu não falei nada de errado. E você fica com mais uma canção, a mesma que eu coloquei no início, da nossa autoria. Essa canção eu fiz baseada na natureza que o homem destruía mesmo. E agora você vai ficar com a canção. E até a próxima, querendo Deus. Não saia sem antes você ouvir a canção. Muito obrigado. As águas das nascentes vêm formando o rio, fazendo mais lindo a natureza. Faz correr as correntezas, formando muitas cachoeiras, e a água lentamente se derrama sobre o mar. Chuva cai do céu e molha a terra, faz crescer as plantações, dando vida a esta nação. E pros homens vem e traz o pão, e acaba com a sede de quem não consegue mais viver. Vamos dar as mãos, vamos ter união, vamos preservar a linda natureza. Vamos deixar os campos florescer, cuidar das flores, não deixar morrer, deixar o amor prevalecer. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonita, amiga, irmãos, a natureza.
cai sobre o jardim, faz as flores florescer, faz os campos enverdecer e os passarinhos cantam. Beija-flor, beijam as flores, coloridas muito lindas, que enfeita o jardim. Os santos cantam com muita alegria, dia e noite, noite e dia, adorando ao grande Deus, Criador, fundador deste planeta, desta linda natureza que o homem vive a destruir. Vamos dar as mãos, vamos ter união, vamos preservar a linda natureza. Vamos deixar os campos florescer, cuidar das flores, não deixar morrer, deixar o amor prevalecer. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonita, amiga, irmãos, a natureza. Vamos dar as mãos, vamos ter união, vamos preservar a linda natureza. Vamos deixar os campos florescer, cuidar das flores, não deixar morrer, deixar o amor prevalecer. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonito, amiga, irmãos, a natureza. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonito, amiga, irmãos, a natureza. A natureza. A natureza. Assine nossos canais e até a próxima história, querendo Deus. E ore por mim, que Deus me deu mais essa linda canção. Até a próxima. Amém.